Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, e hoje é quarta-feira, né? Então isso quer dizer que eu vou falar de música. Não, pera aí, vocês não tão louco não. Eu que tô viajando aqui, mas realmente eu vou falar de música, mas antes de falar de música eu vou explicar por que que eu vou estar falando de música, né? É que a verdade é que eu ando muito focado na parte da minha história mesmo, eu ando escrevendo muito e quando eu não tô escrevendo eu tô editando, e agora eu comecei também a fazer como posso dizer assim, a correção e também algumas possíveis adaptações, né, do meu segundo livro, porque eu pretendo fazer isso nesse mês de setembro e publicar ele, né, como e-book mês que vem. Então a verdade é que agora eu estou num momento da minha vida que já aconteceu algumas outras vezes, que eu estou muito inserido nesse mundo, sabe? Eu estou realmente assim conseguindo me desconectar real. O fato de estar no momento de pandemia também ajuda, né? Mas então eu estou conseguindo me desconectar real da da sociedade, das pessoas, do mundo, sabe? E me conectar com o mundo imaginário, que é o que eu tô criando. E o problema é que daí nem sempre eu fico pensando a respeito de coisas que não são a respeito desse mundo, né? E como são coisas do segundo livro, terceiro livro, meio que eu não posso ficar falando porque senão estaria spoilando meu trabalho que eu espero que um dia vocês conheçam. Então, meio que eu fico refém, né? Algumas outras coisas eu faço no meu dia a dia, né? Eu não escrevo e leio e edito 24 horas por dia, né? Eu ainda faço algumas outras coisas no meu dia a dia. Mas uma das coisas que eu mais faço na minha rotina enquanto eu tô escrevendo é ouvir música, né? Porque eu ouço música até enquanto eu tô escrevendo. Eu já tô nesse nível, cheguei ao ponto que eu consigo, né? Tem gente que diz que não consegue ler escrevendo, então. Não consegue ler escrevendo. Que não consegue ah, ler ouvindo música, né? Então eu consigo escrever ouvindo música. Então eu já tô nesse ponto daí tal, mas não foi nem sempre foi assim, né? Então eu ouço muita música e várias músicas. Elas têm histórias legais, elas têm letras legais, elas são coisas que eu posso utilizar como um assunto de abertura para discorrer a respeito de várias outras coisas, né? É um tipo assim, uma bengala, uma muleta que eu posso recorrer ocasionalmente. Ah, perdão pra quem teve que ouvir isso, né? Mas, enfim. Aí, mas antes de estar falando sobre essa música que eu vou estar, né, que eu escolhi para comentar com vocês a respeito hoje, eu também já vou estar comunicando que de antemão, né, que o mês de outubro será especial aqui no podcast, né? Eu vou pegar e vou fazer inspirado no youtuber, né, que eu gosto, que eu sou fã, né, que o nome dele é James Rolfe, né? Ele é o cara por trás de um personagem famoso chamado Angry Video Game Nerd, sabe? AVGN, a sigla do nome dele em inglês, né? Do personagem que ele interpreta e tal. Só que, além dele ter esse personagem, ele é um cara que, tipo, como vários youtubers, tu descobre várias coisas a respeito dele mesmo, né? De quem ele é como pessoa. E ele é um cara que ele tem faculdade de cinema, ele é apaixonado por cinema, né? Eu me considero também apaixonado por cinema, apesar de eu nunca ter, né, feito faculdade ainda, mas com certeza é uma das coisas que eu gostaria de estudar de verdade, né? Mas o ponto é que faz algum tempo já, acho que sei lá, de 2008, sabe? Que ele tem, ou ele faz todos os meses de outubro ele faz um especial de review de filmes de terror, sabe? É um Monster Madness que ele chama lá, né? E daí eu vou fazer o Monster Madness aqui na versão Tupiniquim, né? A versão brasileira, né? E daí. Só que daí eu vou fazer no podcast, né? Porque é minha forma de me expressar. Então já estão avisando de antemão que no mês de outubro vai ter esse calendário daí. Eu vou soltar um programa por dia, né? Eu vou me obrigar a soltar um programa por dia, porque eu vou estar fazendo review e uma análise de um filme de terror, né? Inclusive quem é meu amigo assim no Facebook viu que eu pedi indicações, né? Quem quiser ir lá me indicar qualquer filme de terror que tu gostaria de me ouvir falando a respeito, filme de terror que tu gosta ou que tu não gosta, que tu já viu ou que tu nunca viu, entendeu? Pode ser filme de terror assim, sabe? Não importa se é preto e branco, se é clássico, se é brasileiro, sabe? Se é coreano, indiano, entendeu? Não importa. Se é um filme que tu acha que vai ser uma chacota, um filme que tu acha foda, independentemente do que for, um filme que tu acha que vai ser assustador, sabe? Não importa. Filme de terror de qualquer gênero de terror, sabe? Pode ser terror comédia, terror psicológico, terror paranormal, com espírito, com zumbi, com lobisomem, com assassino psicopata, enfim. Qual porra que for, sabe? Qualquer tipo de filme de terror que tu quiser me sugerir, me sugere. Claro que eu não vou, né, falar de todos esses filmes, eu vou escolher 31, né? Mas quanto mais sugerirem, mais opções eu vou ter. Vou poder fazer
escolher, né? Eu já vou avisando que vários critérios eu vou escolher na hora de assistir o filme. Eu vou dar preferência, assim, pra filmes que eu gosto já, porque daí fica mais fácil, né? Assistir um filme que eu gosto e outros também filmes, assim, que eu queria assistir, sabe? E eu fiquei empurrando com a barriga, daí agora tem um bom motivo pra assistir, pra fazer uma análise, um review, né? Então no mês de outubro vai ser assim, vai ser um especial, entendeu? Um podcast por dia, sempre falando de um filme de terror diferente que eu vou ter assistido naquele dia, de preferência bem chapado. Não sei se eu vou ter essa possibilidade de estar assistindo, né, todos os filmes chapado, mas os que eu consegui, pelo menos, né? E depois fazer um programa no estilo desses aqui, né? Não sei qual vai ser a duração, porque tem um filme que vai ser meio merda, né? Tem um filme que vai ser meio bosta. E também eu posso falar bem, eu posso falar mal, né? E vai ser mais assim uma brisa sobre toda a história mesmo, sabe? Muito mais esse lado aqui, pra quem sabe, não sabe se vai curtir esse tipo de análise sobre filmes, review, né, esse tipo de coisa. Ah, não se esqueça que eu vou estar sempre assim, levando em consideração essas questões assim, que todos vocês vão poder se relacionar, sabe? É a parte realmente criativa da história, né? Claro que um pouco assim da parte técnica eu vou ter que comentar em filmes que vale a pena ser comentado, né? Filme que tenha questões muito importantes, assim, de uma qualidade muito grande, ou de uma falta de qualidade, ou uma atuação especialmente lamentável, uma atuação especialmente boa, né? Esse tipo de coisa eu vou elaborar um pouco sim, mas com certeza o foco dessas análises, desses reviews, desses programas que eu vou fazer durante o mês de outubro inteiro é falar o que eu achei da história. Me diverti, não me diverti? Achei bem feito, achei mal feito, achei repetitivo, achei original. Enfim, eu vou discorrer várias coisas diferentes, nem sempre com o meu viés, sempre com o meu posicionamento, sempre com a minha maneira de interpretar essas histórias, né? E, e vai ser no mínimo divertido, né? Então, quem tiver afim de, né, me sugerir alguma coisa, vá lá no Facebook ou até pode ser no Instagram mesmo, quando eu postar esse podcast, vocês ouvirem esse podcast através do meu anúncio lá no Instagram, né, vocês podem chegar lá e comentar filmes, coisas desse tipo, porque, né, vocês já estão sabendo de antemão o que eu vou estar fazendo no mês de outubro, né. Mas então, no programa de hoje, então, eu vou começar falando de música, porque daí depois eu vou para qualquer outro assunto que vier na minha cabeça, sabe? Não sei se vai ser algo referente aos meus livros, porque, pô, infelizmente eu gosto de falar sobre eles, entendeu? Eu espero que esses programas sirvam minimamente para despertar o interesse de parte da audiência e pensar, no mínimo é interessante, no mínimo é legal, vamos ver se vale a pena conhecer isso daí, entendeu? Mas se não, né? Sei lá, eu não sei o que vai sair mesmo, né? Mas vou ficar aqui falando com vocês provavelmente por uns 40 minutos e depois vocês no final me xingam ou me agradecem, né? Mas primeiro vamos começar falando de uma letra de uma música e de que música que é, que banda que é. Vou falar de novo da banda Lorde, né? Que fazia um bom tempo que eu não falava, mas o pessoal que acompanha aqui esse meu programa há bastante tempo sabe que eu já falei dessa banda algumas vezes, já falei de 2 ou 3 letras diferentes já, né? Já fiz 2 programas totalmente dedicados a essa banda, não sei quando, mas se vocês quiserem pesquisar aí, vão ver pelas descrições dos episódios, vão encontrar. Programas que eu ouvi recentemente, inclusive, achei bem legal. E lá naquele programa eu falava dessa música aqui, só que eu falava dela por cima. Eu tinha dito que, um dia eu vou falar dela, vou fazer uma análise dela letra por letra, porque é uma letra, assim, forte, polêmica, entendeu? Mas também tem uma questão assim, de viés, sabe? Eu vou explicar. Viés, tô repetindo já muito meu vocabulário. Não gostei. Né? Mas enfim, o nome da música é Sexorcism. Né? Sexorcism, que mesmo que quem não entende inglês deve ter entendido, né? É a mistura de 2 palavras, sex com exorcism, né? Ou no português, que é só botar o O no final das 2 palavras, né? Bota o O no final de sex, vira sexo, e tu bota o O no final de exorcismo e vira exorcismo, né? Então já dá pra entender, um sexorcismo, né? Então tu vê, é bem coisa, bem a marca do Lorde, né? Só pra quem nunca ouviu falar, lembre-se então, ou saibam, né, que é uma banda que eles tocam fantasiados e mascarados e tudo mais, e todas as músicas deles sempre tem uma temática de monstros e do absurdo, da violência e do sobrenatural. É uma banda como se fosse aquela letra tivesse sido escrita por um monstro, sabe? Não é escrito por um ser humano, né? Mas essa música aqui é do álbum deles de 2018. Essa aqui é a faixa título do álbum, né? O álbum se chamava Sexorcism, né? E dá pra ver que era. E eles já tinham comentado, né? Antes de lançar o disco, eles falaram que esse álbum seria assim. Possivelmente o que eles iriam nos assuntos mais assim, absurdos, mais polêmicos e tudo mais. E essa música aqui com certeza entrega isso, né? Então eu já vou avisar que ela pode ter gatilhos relacionados, né, à possessão demoníaca, se alguém aqui tem medo de ser possuído ou já foi possuído, né? E também tem um pouco a ver com abuso sexual também, né? Mas, cara, é só uma música, entendeu?
Se tu tem medo disso, todo mundo, eu também tenho medo de ser estuprado, beleza? Mas pensa que é só uma música, uma historinha de ficção, né? Ela é meio absurda, ela é meio absurda, ela é meio grosseira, ela é meio grosseira. Mas, né, depende de como tu vai encarar a letra. Tu pode levar ela a sério, a risca, e daí tu pode ficar, nossa, isso foi meio chocante. Ou tu pode pensar assim, pensar num bagulho tipo assim, pique, como é que é mesmo? Todo Mundo em Pânico, né? Porque eu acho que os filmes de Todo Mundo em Pânico já fizeram esse tipo de coisa que esse filme aqui fala, né? Que eu não vou nem spoiler, porque vai ficar escancarado rapidamente do qual é a moral dessa letra, né? Mas eu vou ler pra vocês, o ponto é isso. É uma letra divertida. E a música também é legal, quem quiser conferir, procura aí. É uma música que eu acho bem maneira. Ela tem tanto partes que eu poderia considerar hard rock, quanto a partes que são consideradas heavy metal melódico, ainda por cima, né? Então eu acho a música gostosa de ouvir, entendeu? Eu gosto do refrão dela, tipo assim, como ela soa, sabe? E a letra do refrão é bem horrível, mas a música não é uma música como é comum dessa banda, né? A banda Lorde, é uma banda que as músicas deles não trazem no som deles, na sonoridade deles, o mesmo peso que as letras têm, né? Então vamos lá, vamos traduzir não, eu vou traduzir a letra para vocês, né? Quem quiser ouvir a música, pesquisa aí, né? Lorde Sexorcism. Então vamos lá, como sempre, né? Lendo a versão já traduzida, né? Não vou ler o texto original em inglês, quem quiser ver o texto em inglês, que é melhor, né? Porque a música foi composta nesse idioma, vai lá e procura aí. Mas então, fazendo a tradução aqui e aquele comentário a respeito da letra, vamos começar. Então, o início da música é assim, ó. Em primeiro lugar, ela tem uma introdução longa, que tem quase 2 minutos de intro. Primeiro começa só umas vozes e um barulho tipo assim de um tum, 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 uma trilha sonora de filme de terror mesmo, sabe? E depois parece que tu tá ouvindo um padre, assim, no fundo, dá pra te já imaginar um cenário, assim, de um exorcismo, digamos. Só que depois entra a bateria, entra a guitarra, entendeu? E depois lá, faltando 15 segundos pra fechar 2 minutos de música, né? Começa o vocal. Ele fala assim, garota bonita, né? A cabeça dela gira. Aí isso já faz uma referência a algo que quem assistiu o filme Exorcista já vai pensar na hora, né? Na primeira frase. Garota bonita, a cabeça dela gira. Gostosa pra caramba, ela geme e vomita, né? Mais uma vez tu se lembra do Exorcista, tu se lembra as paródias de Exorcista, né? Tipo Todo Mundo em Pânico que eu citei, né? Os olhos dela todo brancos, mantenha ela amarrada ou atada, sabe? Aí depois a última frase, ele fala assim, she's a spread eagle open wide. Tipo, ela está, spread eagle quer dizer águia aberta, sabe? Então, eu imagino que deve ser alguma expressão, alguma forma que eu não conheço de dizer que alguém tá escancarado, escangalhado. O jeito fácil de traduzir, digamos que ela tá assim, ela está toda aberta, ela está arregaçada, entendeu? Assim, no sentido de que, né, tu imagina que ela tá amarrada numa... Eu imagino, pelo menos, que ela tá amarrada numa cama com as pernas abertas, entendeu? É o que eu consigo entender. Então, essa daí é a primeira frase da música, já consegue... eu já vislumbrei um cenário bem específico, né? Depois, a segunda parte da música, ele canta assim, há um demônio possessor, blasfemando ela, né? Ele fala blaspheming, né? Blasfemiando ela pelo lado de dentro, né? From within, né? Depois ele fala assim: eu deslizo meus dedos pra dentro dela. Aí a gente fica, espera aí, como assim desliza os dedos? Pra dentro da onde? Né? E depois ele fala assim: eu atraio a besta para, eu atraio a besta e a faço sair, né? De lá. Né? Sair pra fora, por causa que come out, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra come out, parece que tu vai traduzir assim, come out quer dizer sair pra fora, né? Só que sair pra fora aqui no português ficaria errado. Só que, né, também tem uma questão específica nesse final dessa frase, porque, né, em inglês como é que fica? Allure the beast, né? Atrair a fera and make her come out, né? Pra fazer ela sair. Só que esse come out também é um jogo de palavras, porque em inglês gozar é come, né? Come, C-U-M, né? Come. Então daí, enquanto ele tá cantando, ele fala lure the beast and make her come, entendeu? Atraio a fera e faço ela gozar. Só que daí quando ele fala o out, no final vira outra frase, entendeu? Aí deixa de dizer faço ela gozar e vira faço ela sair. Aqui no português esse jogo de palavras não faz o menor sentido, né? Mas tem esse conotação sexual no idioma original em inglês, né? E depois ele canta o refrão, que o refrão daí ele muda pro lírico feminino. Por isso que eu te falei que é a parte mais horrível, entendeu? Porque basicamente tu entende que essa parte está sendo cantada do ponto de vista da mulher, né? Dessa pobre criatura que está sendo possuída, né? Então, né, é um negócio, a parte mais assim horrível da música, mas quando ele tá cantando não é uma música triste, não. É uma música que tá tipo assim, tá dançando. É aquela coisa que eu te falei que é o tradicional do Lorde. Se ninguém tá te falando o que essa letra tá falando,
né? Se ninguém tá te falando o que você tá falando. Repetição horrível, né? Mas enfim, se ninguém tá te explicando tudo isso que eu tô explicando aqui pra vocês, ela pode facilmente passar batido como uma música qualquer dançante, né? Embora o vocal do Mr. Lord seja um negócio que tu fica assim, tipo, parece que tem um bicho cantando essa música, né? Porque ele é um monstro, né? Mas depois ele canta assim, o refrão da música. Pai, você não me escuta gritar, e esse pai eu acho que pode ser tipo Deus, sabe? Pai, você não me escuta gritar, você não me, melhor dizendo assim, você não me escuta chorar. Traduzir assim, porque na frase de baixo ela fala assim, ó, meus gritos são silenciados por outro. Agora o meu corpo não é meu. Eu estou trancado dentro de uma história de horror. Trancada, né? Dentro de uma história de horror, né? Ah, mamãe, você não me escuta berrar? Alguém mais está controlando o meu corpo. Por que ninguém me salva agora? Me salvem dessa história de horror. Então é uma letra, tipo assim, lendo desse jeito parece uma coisa bem triste, né? Mas eu juro que na música não soa tão horrível, gente, perdão. Aí depois, assim, a parte final do refrão, daí ele volta pro. Ele muda o lírico de novo, e daí eu acho que ele tá cantando de novo com a voz do padre. Eu esqueci de explicar que aquelas primeiras frases estavam sendo cantadas pelo padre. Por que que eu sei? Por causa dessa frase que ele diz o seguinte: ele fala, Sir. Sir quer dizer senhor, então dá pra te imaginar que ele tá se referindo a alguém, provavelmente o pai da menina, né? Porque ele fala assim: Senhor, eu odeio te dizer isso, mas sua filha precisa de um sexorcismo. Sabe? Porque eu cantei assim, porque é assim que ele canta na música em inglês, sabe? Por isso que eu falei: não, música assim. Em momento nenhum tu consegue imaginar que tá sendo falado essas coisas horríveis. Tu consegue imaginar que tá sendo falado de putaria, né? Por causa que o jeito que ele canta aí no refrão, ele repete 3 vezes sexorcismo, 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 né? Aí depois ele vai para o terceiro eu lírico, que daí, pelo que dá para entender, é a voz do demônio, sabe? A entidade que tá possuindo a menina, né? Aí a história fica ainda mais horrível. Porque não podia terminar só nessa parte, né? Se não fosse só o padre sugerindo que ele tem que comer a guria para tirar o demônio de dentro dela, tem que piorar ainda mais, né? Daí, porque o demônio começa falando assim, ó, aquela pequena puta esquecida por Deus, aquela pequena puta esquecida por Deus, agora está de 4, pedindo para o padre marcar, né? Marcar é um eufemismo, to score é um eufemismo para comer alguém, entendeu? Pedindo para o padre marcar, né? E quem sou eu para negar um rabo como esse, ou uma bunda como essa, sabe? É tão perfeita para o sacrifício, né? Depois ele repete aquela bridge, que pelo jeito é o padre que estaria cantando, né? Há um demônio possessor blasfemando ela pelo lado de dentro. Eu deslizo meus dedos para dentro dela, né? Atraio a besta e faço ela sair, né? Volto pro refrão, que eu não vou ler de novo, você já se lembra que é uma coisa bem horrível, né? Só vou ler o final, né? Que é uma parte também horrível, porque tá dentro do contexto da história, né? Mas da música, a letra é menos horrível, que ele fala, Senhor, eu odeio te dizer, mas sua filha precisa de um sexorcismo, né? Aí depois ele vai pra uma parte instrumental, só que antes de virar um solo mesmo, digamos assim, né? Na verdade, nunca tem um solo aqui, digamos. É, solo porque fica sem o vocal, né? Mas todos os instrumentos eles ficam mantendo assim uma sinfonia bonita, né? Nessa parte. Mas primeiro vem uma parte sem o vocal e depois daí alguém fala assim, né? Outro eu lírico, que daí mais uma vez eu identifico com a voz do demônio, porque ele fala assim: essa puta agora é minha. Vamos lá, padre. Vamos dividir a carne dela, né? Aí depois vem um um solo mais longo, digamos assim, né? E depois volta para aquela voz de novo o mesmo personagem, eu diria, porque ele fala assim: "Eu te selecionei para me ter dentro de você. Submeta-se, você não pode recusar. Engula os meus pecados", né? Foda. Aí depois daí volta para uma trilha sonora que é parecida com um filme de terror que tocou lá no começo e depois daí é como se fosse uma a banda inteira cantando assim, eles cantam assim, sexorcismo, aí depois ele fala assim, ah, pode ser que leve a noite inteira até acabar isso. Depois ele canta de novo sexorcismo, né? Depois a frase de baixo ele fala assim, agora saia da sala porque ela está prestes a sair, que mais uma vez perde o sentido em português, né? Porque em inglês fica agora sai da sala que ela está prestes a gozar, só que depois vira sair, né? Come out, né? Depois repete o refrão, né? Horrível. E daí termina com uma parte ainda mais horrível, que é exatamente para vocês
toda essa letra, né? Que é um cenário diabólico, né? Horrível, horrível, horrível. Que a gente nunca nem vai ver. Acho que nem um filme de terror teria coragem de mostrar uma coisa tão horrível assim pra nós, né? A não ser que fosse um pique, que nem eu falei, né? Todo mundo em pânico. Porque acho que acontece isso, né? Não tem um padre que. Eu não sei se o padre. Tipo, só que no Todo Mundo em Pânico, quando o padre tava comendo a guria, acho que ele nunca tava dizendo que ele tava tirando o demônio de dentro dela, né? Mas acontece essa cena, ou eu tô criando na minha cabeça. Eu já vi alguma cena de algum desses filmes de paródia que um padre comia uma guria possuída, entendeu? Eu não posso estar louco. Não posso estar doido, né? Mas enfim. Aí, tudo isso estou adiando pra falar a frase final, que mais uma vez volta pra voz do demônio, e dessa vez ela tá diferente. A única coisa que eu consigo interpretar é como se agora ele estivesse fora do corpo da guria, digamos assim, né? Por causa que eu já tinha ele já tinha cantado na música, né? Porque tem algumas horas que ele chama o padre, ele fala priest, ele se refere a ele, né? Padre, sacerdote. Eu falo padre porque, né, tipo, quem faz exorcismo é padre, né, gente? Eu não tô sendo preconceituoso, mas se a própria Igreja Católica já falou isso, que só eles podem realizar exorcismos, né? Então, tecnicamente, o personagem dessa música tem que ser um padre. É que priest pode ser sacerdote, né? Mas ninguém usa essa palavra sacerdote aqui no Brasil, né? Vai tomar banho. Enfim. eh, Aí a última frase, que daí a voz do demônio soa diferente, daí ele fala assim: então vamos lá, padre, nós dois fazemos uma equipe incrível. Nosso trabalho está feito, é melhor nós darmos o fora. Essa puta foi uma, essa puta foi muito divertida. Vamos encontrar mais uma. E daí, e assim que ele termina, ele fala, e essa voz tava diferente, que nem eu falei, né? Tava mais sombria do que a gente tinha cantado antes. E daí a última coisa que ele fala, ele fala, let's find another one, que é vamos encontrar mais uma. Assim que ele termina essa frase, a música dá esse som aqui que eu acabei de fazer e termina, sabe? É do nada, só escuta essa frase bárbara e vai embora. Tipo assim, pronto. Ouviu tudo que era pra ter ouvido, né? Então, né? Que nem eu falei, claro, eu adoro essa música, entendeu? E eu acho uma letra muito foda, porque, cara, é uma história muito ruim, entendeu? Realmente, eu não me lembro que foi a primeira. Acho que na primeira vez que eu li ela, até eu, que já tô muito acostumado com letras bárbaras, ainda mais vindo de Lorde, eu pensei assim, nossa, essa música é doida. Porque, né, é o tipo de coisa que eu não teria coragem nem de mostrar no cinema, né? Porque basicamente, tipo, claro que é um cenário tão absurdo que não tem como tu trazer pra vida real, sabe? Acho que ninguém nunca aceitaria isso, né? Acho que ninguém jamais deixaria. Tipo, pra começar, quem é que já foi possuído por um demônio, né? Vamos falar sério. Pelo menos da maneira que a gente vê nos filmes, né? Pelo menos da maneira que a gente vê nos filmes, que tu fica com a cabeça girando, vomitando, né? Quem é que já teve que ser amarrado numa cama, né? Então, pra começar, começa por aí. Então, já é um cenário muito fictício. Eu levo muito mais pro lado da ficção, né? Mas então, né? Então pensa que, mas agora, levando em consideração que é cantado no refrão, né? Porra, a guria tá fudida lá, tá presa, ela não consegue se comunicar com ninguém, tem um demônio dentro dela, abusando dela por dentro, digamos assim, tem um padre lá de fora, abusando ela por fora, né? O que é por dentro também, digamos assim, né? E ainda por cima, né, tem o plot twist, digamos assim, né, de que os dois trabalham junto, né? O padre se aproveita da situação que é gerada pelo demônio, os dois têm uma parceria sombria. Então, né, tipo de coisa que nem mostraria, nem teria como mostrar um filme, né, num filme, porque esse tipo de imagem gráfica com abuso sexual é horrível. Eu sei que isso aqui é um estupro, blá blá blá, você que achar. Tô ligado, né, mas é uma música, gente, é só uma música. Não acontece nada de verdade, né? Mas ela é absurda, com certeza. Mas, né, nós moramos no Brasil, não dá pra fazer de conta que as pessoas não escutam músicas. Tipo, eu não vou dizer que são tão absurdas quanto, né? Porque seria dar muito crédito para as músicas, tipo, outras músicas que também são absurdas, que tocam aqui no Brasil, mas que não tem uma história tão elaborada, né? Quanto uma possessão demoníaca e um sexo exorcismo, né? Nunca ouvi uma música no Brasil com esse tema, né? Mas a gente escuta letras bem horríveis também e tal, e as pessoas escutam de boa em lugares públicos, porque, né? É só uma música, né? Eu gosto dessa música aqui que é só uma música, né? Mas eu queria compartilhar ela mais é porque ela realmente é uma música bem doida, bem chocante, mas honestamente também eu gosto, também eu curto, eu acho uma música legal de ouvir, sabe? Mas a mensagem realmente é doidona, sabe? É bem uma história bem sombria, né? Apesar de absurdo, apesar de fictício, não ter como se relacionar com isso na vida real, né, gente? Eu espero que não. Né? Mas agora eu já falei, eu achei que ao falar dessa música teria vindo algum assunto na minha cabeça, algum tópico, mas eu vi que eu rapidamente estava enganado, né? Mas então eu vou pegar e vou aproveitar para falar mais um pouco assim do. Ah, veio, né? Na verdade, está vindo um assunto aqui na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado em falar sobre isso, mas, né, já que essa música é sobre esse tema, eu posso elaborar aqui. Acho que eu consigo elaborar algum argumento sobre isso, assim, sabe, de última hora aqui. Porque eu já pensei sobre esse assunto, né? Não é como se eu nunca tivesse pensado, só que eu nunca tinha refletido sobre como externalizar isso
num programa, né, pra uma audiência, digamos assim, pra outras pessoas, assim, né, mesmo que fosse 2 ou 3 pessoas da minha volta, acho que eu nunca pensei assim, nunca tive essa conversa com outros seres humanos, entendeu? eh, que é sobre essa questão realmente do abuso sexual na ficção, né? Porque o que que essa música é sobre isso, né? Ela fala de uma coisa que é da nossa vida real e que essa pra mim é a verdade, assim, que isso que é um gatilho, isso que é a realidade, isso que é o que fode as pessoas, tá ligado? Pelo menos é o que eu quero, né, passar adiante pra todo mundo. Acho que todo mundo tem que ter a cabeça forte o suficiente pra encarar qualquer absurdo que seja na ficção, entendeu? Você tem que estar blindado para essas ideias na ficção. Porque na vida real, realmente acontecem histórias muito piores do que o que eu acabei de ler aqui nessa música para vocês, porque ela é real e ela também não teve um final bom, entendeu? Foi um final ruim, foi uma história que não teve beleza nenhuma, entendeu? E não foi feita para gerar entretenimento, foi só um horror, foi um crime, foi uma barbárie, né? E infelizmente a gente vê essas coisas acontecem na nossa vida, né? Mas então, esse lance na ficção realmente é muito polêmico. Eu, particularmente, não trabalharia com isso na minha história também, entendeu? Tipo assim, ahn, eu vou dar um exemplo assim de uma história que vai ficar bom. Eu acho que eu vou conseguir descontextualizar, quer dizer, sem contextualizar esse programa pra caramba, né? Que eu vou contextualizar vocês sobre um monte de coisa, mas de uma maneira bem inesperada, né? Porque, tipo, o que eu vou falar pra vocês aqui agora é que sobre agora que eu vi que eu vou levando meus pensamentos aqui dentro de mim e daí eu não compartilho metade com a audiência, daí o pessoal deve ficar, mano, o que que tá acontecendo aqui? Tá indo de um assunto pro outro e ele não fala nada até o final. Né? É que eu ia dizer que eu não trabalharia com abuso sexual na minha história, sabe? Primeiro eu vou terminar de falar sobre isso. Por que que eu não trabalharia com abuso sexual na minha história? Porque, tipo, a minha história já vai ter muita violência, já vai ter muita barbárie, vai falar de muitos temas psicológicos, sabe? E físicos, e também execuções que não tem como acontecer na vida real, e até penitência, sabe? Pessoas passando por situações que um ser humano que nem eu e tu nunca vão ter que lidar. Vai lidar essas coisas. Só que eu nunca vou cruzar essa linha do abuso sexual, mas realmente é por uma decisão, assim, como posso dizer assim, comercial barra política, sabe? Porque, tipo, apesar de que, tipo, em questões racionais, entendeu? Tipo, cara, se tem um tipo de coisa que sempre aconteceu e que a gente vai ter que lidar com isso pro resto da. Não digo pro resto da história da humanidade, entendeu? Mas que não vai desaparecer da noite pro dia, é sobre, né, crimes relacionados ao abuso sexual, né? Tanto dos que culminam com a morte e o assassinato, até outros tipos de abuso, né? E aí nem vou entrar em questões mais complicadas como pedofilia, que também entra nesse mesmo quadro, né? Enfim, eu não vou entrar sobre isso. Então a gente sabe que esse tipo de histórico, né, faz parte da história da humanidade, né? E então é o tipo de coisa que agora eu fui para esse lado e acabei me perdendo no argumento relacionado à minha história. Enfim, então o ponto é que. O que eu ia dizer é que se isso acontece tanto na vida real, tipo, faz todo sentido que acontecesse também na ficção pelo fato de que é o mais racional, né? Porra, se na minha história, tipo, não vai ter ninguém abusando de ninguém, é porque eu tô fazendo de conta que não aconteceria, basicamente, sabe? Porque sim, eu vou fazer de conta. Eu sou o deus do meu mundo, sabe? Eu sou o rei do meu universo, entendeu? Na história do meu livro, as coisas acontecem como eu quero, e na história do meu livro, os homens não abusam das mulheres e os demônios não abusam das mulheres, porque eu não quero, entendeu? Mas é só por isso, é por uma simples vontade minha, um desejo de que eu não quero que isso nunca seja o assunto, entendeu? Eu não quero que em momento nenhum da história parte da narrativa seja relacionada a isso. Mas, né, todo mundo, infelizmente, sabe que, né, faz parte da história. Tipo, é uma coisa que poderia fazer parte da história, mas realmente eu não quero trabalhar com isso, eu não quero ter que escrever, eu não quero que as pessoas pensem sobre isso, eu não quero fazer de conta que não, entendeu? A minha história, a parte mais fictícia da minha história é essa, sabe? E entre todas as coisas que acontecem na minha história, os poderes mágicos, os monstros, os zumbis, os lobisomens, os vampiros, os demônios, né? Entre todas essas coisas absurdas, o mais absurdo de tudo é que não teria nenhum tipo de abuso sexual no meio do fim do mundo, né? Mas infelizmente, essa é a verdade, né? E por que que eu tava. Por que que eu dei toda aquela explicação de que esse programa ia ficar sem contexto, né? E eu ia contar coisas diferentes, enfim. É que eu ia dizer que quando eu era piá, eu me lembro de uma história, de um anime, né? Que na verdade eu nunca revisitei, eu até tenho que revisitar, com certeza o tipo de história que se eu revisitar vai render muito. Eu vou ter mais o que falar hoje em dia que eu sou um adulto, sabe? Porque quando eu era pequeno. Isso daí, quando eu digo pequeno, eu não vou saber que idade exata, mas eu era jovem. Eu devia ter, sei lá, um dígito só de idade, né? Passava, o pessoal que tiver uma idade parecida com a minha, que eu tenho 27 anos hoje em dia, né?
passava na Band de noite, de vez em quando eles passavam alguns animes mais adultos, entendeu? Porque, sei lá, nos anos 90 o Brasil tava traduzindo anime, tava traduzindo, dublando no caso, né? E daí eles conseguiram passar na televisão e eles passavam alguns animes adultos lá. Eu acho que foi lá a primeira vez que eu assisti, por exemplo, Akira, que é outro anime que eu tenho que revisitar, eu tenho que assistir esse filme, né? Que qualquer pessoa que é ligada em animes, e até gente que não é ligada em animes é capaz de conhecer esse anime, esse filme, né? Um filme em animação japonês, super, hiper, mega famoso por várias questões. E eu acho que a primeira vez que eu vi foi na Band, por causa que eles passavam esses filmes, tipo, tarde da noite, sabe? Eu acho que até era depois da meia-noite, sabe? E o outro anime que eu vou estar comentando hoje, eu não me lembro como é que é o nome dele exatamente, sabe? Ele tem um nome japonês muito doido, muito louco. Só que o nome que ele passava aqui no Brasil era A Lenda do Demônio, sabe? E o que é o mais insano sobre esse filme daí, que eu assistia com o meu irmão e outros amigos da idade dele que eram mais velhos, sabe? Eles eram adolescentes, eu era um pouco menos que um adolescente, né? Eu sou 4 anos mais jovem que o meu irmão, então eu imagino que o meu irmão devia ter 13, 14, sabe? Ele já tava um pouco mais, sabe, talvez preparado mentalmente pra ver essas coisas do que eu, né? Por que eu tô falando dessas coisas, isso e aquilo? Porque, pra começar, esse é um anime, é um seinen hentai, entendeu? Então, seinen, ele é feito pra uma população mais adulta, e hentai, ele é pornografia explícita, tá ligado? E é uma história de pancadaria também. Ele tem morte, ele tem demônios, ele tem um monte de coisa. Só que, por que eu entrei nessa história de por que na minha narrativa não vai ter nenhum tipo de contato sexual entre homens e entre demônios e pessoas? Porque essa história tinha isso, entendeu? E eu vi essa primeira vez quando eu era uma criança e com certeza, hoje em dia que eu sou uma pessoa que entendo mais de psicologia e tudo mais, eu tenho certeza absoluta que isso deve ter sido uma experiência traumatizante. Porque naquele. Eu me lembro que eu tava assistindo, eu tava, tipo assim, chocado, muito chocado. E eu tava ali no meio dos outros. Tipo, como eu tava no meio de um grupo de pessoas, eu queria pertencer, né? Eu queria, tipo assim, não vai ficar gelo. Mas com certeza aquelas imagens estavam me horrorizando. Porque, né? Tem abuso sexual, tem demônios, sabe? Transando com mulheres, toda aquela coisa assim, pra quem já viu. Pra quem já viu hentai de porno, demônios e monstros e alienígenas, sabe como é que é, tá ligado? Então, isso daí passava aqui no Brasil. Daí, provavelmente era de madrugada, tá ligado? Devia ser depois da meia-noite, eu não sei. Só que isso daí parou de passar. Inclusive, foi um dos tipos de coisa que foi proibido, né? Proibiram de passar na televisão esse tipo de pornografia explícita, mesmo que fosse desenho, né? E também tinha pancadaria, tinha uma história inteira. Hoje em dia que eu sou adulto, né? Eu sou muito mais equipado pra ver isso, né? Hoje em dia eu já vi pornografia pra caralho, né? Mas naquela época eu era uma criança, entendeu? Então imagino que deve ter sido uma coisa meio viajadora pra mim, né? Então, né? E talvez eu tenha deva revisitar esse anime e ver que, tipo, se tem uma história, se é só pornografia, porque a pornografia tá ali, ou se tem uma história. Porque pelo que eu me lembro, ela tinha realmente uma história, uma narrativa, sabe? Era sobre o fim do mundo, os caras legal. Só que por ser uma obra adulta, eles não omitiam esse lado que realmente é uma possibilidade, né? Se existe demônio e eles têm vontade, eles têm desejo, a chance de que eles fossem chegar na Terra e abusar sexualmente da nossa espécie seria bem grande, né? Só que é uma coisa que várias histórias deliberadamente ocultam, ou faz de conta que não seria assim, como eu vou fazer, porque, né, é um assunto chatão de tu lidar numa história de ficção, né? Mas se tu fosse pensar de um ponto de vista realista, se, poderia acontecer, né? Seria possível, seria, né, considerando o que nós mesmos fazemos, imagina outro ser, né? Outro ser que tecnicamente é ruim e tudo de mal e todos os defeitos e todas as coisas horrorosas, né? Por ser um demônio. Mas enfim, então, né, que era o ponto inicial de todo esse assunto? Ah, o que eu acho de violência sexual na ficção, exatamente. Então, né, o ponto é que, cara, eu acho que é um recurso que existe, entendeu? Eu vejo que muita gente problematiza, polemiza. Eu acho que, tipo, quem quiser lidar tem que ser capaz de lidar, entendeu? Tipo assim, as pessoas têm que deixar. Não é como se a gente nunca tivesse visto isso até em Hollywood. Tem histórias que têm arcos importantes sobre abuso sexual, porque infelizmente faz parte da vida de muita gente, entendeu? Muita gente foi abusada sexualmente, entendeu? Quando era criança ou depois de adulto, né? Muita gente, né, não pode falar sobre isso porque morreu devido a esse tipo de coisa, né? A gente sabe que é um tema sério, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe, a gente sabe que é real. Então, acho que, né, as pessoas de vez em quando serem muito sensíveis a esse tipo de tema, até na ficção, né? A ponto de que, né? Isso eu não tô querendo dizer que toda história tem que ter isso, né? Eu tô falando que justamente eu não lido com isso porque eu não quero que a minha história seja sobre isso, né? E eu não sei se algum dia eu vou querer ter que entrar nesses temas. Mas é uma ferramenta válida, sabe? Eu acho que, tipo,
sabe? É um tipo de coisa que tu, com certeza tu sabe que vai gerar um efeito, né? Se tu colocar um momento numa história que rola um abuso sexual, tu sabe que vai gerar uma reação, sabe? É difícil que um público esteja ali lendo, sabe? E, tipo assim, a fulano foi estuprado, tu fica assim, ah, caguei, sabe? Não, é uma cena que vai ter um efeito, com certeza, né? Um efeito de comoção, ou de raiva, enfim, existem várias razões, né, diferentes para tu criar um tipo de coisa, né? Enfim, eu acho que é um recurso, né? Eu acho que é um recurso, eu acho que as pessoas têm que poder lidar, entendeu? Tem que poder incorporar isso nas histórias deles e as pessoas não, sabe, não, enfim, não polemizarem demais ou criticarem demais, ou, enfim, ou exigirem que tenha que ter uma mensagem positiva a respeito daquilo lá, sabe? Ou eu vejo muito assim, tem que tratar esse tema de forma X, de forma Y. Cara, eu acho que a obra de ficção ela trata as coisas como ela quiser. Então, se ela quiser tratar de uma forma porca e grotesca, que nem essa música que eu acabei de ler pra vocês, entendeu? Que, né, trata essa questão de uma forma assim ofensiva, é um direito da obra da criação artística, né? Não tem como pegar e dizer para as pessoas, olha, não façam isso, é tipo as imagens que a internet faz, né? Uh, quem já pesquisou imagens horríveis na internet, tipo assim, desenhos, tipo, todas as coisas mais, as imagens mais ofensivas já foram desenhadas por alguém. Não tem nada, tipo assim, nenhuma imagem protegida, não tem nada sagrado no mundo que já não tenha sido violado pelos seres humanos. A verdade é essa, entendeu? Então, né, meio que eu acho que não adianta querer controlar o que as pessoas podem e não podem falar, porque só vai acabar gerando, vai gerar problema, vai gerar atrito, né? Mas eu com certeza concordo. Eu sei que é um tema super polêmico, sabe? Eu realmente. Tanto é que é por isso que eu não quero lidar com ele, não quero abordar nesse assunto de nenhuma forma nessa minha obra, né? Porque daí fica mais fácil pro público, sabe? Realmente essa minha decisão é por isso, é política, sabe? Eu sei que se eu fosse fazer algo diferente disso, a história teria realmente uma. Isso seria marcante, entendeu? Ia virar assunto, ia virar parte, faria parte da narrativa, teria que, tipo assim, a, como posso dizer, avisar meu público, eu me sentiria, sabe, na função de ter que alertar, sabe? Porque, né, é uma literatura que pode ser lida por jovens, por adolescentes, tudo mais. Enfim, eu não saberia lidar muito bem com essa situação, sabe? Eu já não me sinto confortável para lidar nem com sexo na ficção, sabe? Tipo assim, escrever, é uma coisa que, quando eu chegar a esse momento, eu nem sei como é que eu vou fazer, tá ligado? Se eu vou simplesmente só deixar uma frase que indique ou que deixe claro que rolou uma relação sexual e já pule pro outro dia, porque eu acho, aqui é minha opinião pessoal, entendeu? Porque, né, agora eu vou, pra concluir esse programa, eu ainda vou dar uma pitadinha assim, né, do jeito que eu enxergo essa questão, né? Mas eu fazendo parte de vários grupos de literatura, esse tipo de coisa, eu vejo muito anúncio de coisa hot, sabe? Pra quem não sabe, é um dos gêneros fortes que tem aqui no Brasil, sabe? É um dos gêneros populares aqui no Brasil, mainstream, digamos assim, dentro do mundo da literatura, né? Porque a literatura aqui no Brasil já é algo nichado, não é um negócio assim, não vai ter um grande anúncio de um grande livro qualquer na televisão a troco de nada, não é assim que funcionam as coisas não, né? Mas agora, para quem gosta de ler, já é sabido que uma opção rentável é esse negócio de histórias hot, sabe? Eu não sei se foi o 50 Tons de Cinza que provocou fez um deslanche, né? E desde aquele livro se tornou assim uma opção para quem quer, né? Mas eu vou dizer assim, Renan Cardoso Penteado, eu nunca li uma passagem hot que eu tivesse achado boa, sabe? Pra mim, todas, independentemente de quem seja o autor, se é homem, se é mulher, se é isso, assado. Sempre que eu parei pra ler, eu já parei pra ler muitas, entendeu? Porque aparece muitas. Sempre que eu parei pra ler, eu acho assim um negócio assim cafona, brega. Não, na minha opinião, eu acho que é impossível de ser feito, sabe? Talvez exista uma minoria de pessoas nesse mundo que são extremamente versadas na arte de escrever uma relação sexy, sensual e explícita, porque o hot é sobre isso, é sobre as pessoas saberem que rolou uma putaria, rolou um coito ali e tal, é esse o apelo, entendeu? Eu já li muitos livros, entendeu, na minha vida, nem tantos, entendeu? Eu não vou pagar assim eu li menos livros do que as pessoas assumem que eu leio, que várias vezes as pessoas me conhecem e acham que eu já li, tipo assim, sabe, dezenas de livros. Não, eu devo ter lido um pouco mais do que 10 livros, que eu sei que é mais do que um brasileiro normalmente leu, né? Então eu já li muitos livros, entre várias aspas, e alguns desses livros eu li mais de uma vez também, né? Mas enfim,
o ponto... E também tem os meus livros, que são os que eu mais li na minha vida. Já li meus livros muitas e muitas vezes. Se eu contar quantas vezes eu já li os meus livros, eu já li mais de dezenas de livros, assim, né? Mas, enfim, já me perdi o assunto de novo, gente. Foi mal. Voltando, né? Então, eu já li vários livros e nenhum deles era hot, entendeu? O que eu busco na literatura é realmente a ficção, e não precisa ser necessariamente a ficção fantástica. Eu já li alguns livros que eles... Já gostei de livros que eles são fictícios, mas não são lá tão fantásticos assim, entendeu? Eles são um pouco mais presos na realidade do que o meu, que realmente tem o paranormal, mas ainda assim eles são meio que fabulosos. Tipo assim, 20.000 Léguas Submarinas, sabe? Que é um livro que eu posso dizer que eu já li, que eu gosto e que eu posso recomendar para os outros. Que é o livro do Capitão Nemo e os caramba. É um livro que tem o quê de fantasia, porque na época que ele foi escrito sequer existia o submarino, né? E um submarino que nem o Nautilus, não sei se já foi feito aqui na Terra, por causa das capacidades que ele tem, né? Mas ele tem um quê de fábula, de mitos, lugares que eles encontram. Não é uma história que é regida só pela realidade, entendeu? Então esse tipo de história foram os que eu mais li na minha vida, seja uma ficção pura, que nem a minha história, né? Ou algo mais nessa linha do 20.000 Léguas Submarinas. Então, eu já li vários tipos de textos. Eu não sou muito da linha do romântica, mas o romance aparece em quase todos os livros, sabe? Eu acho que, sei lá, 90% dos livros que eu já li tem um romance ali de alguma forma, mesmo que não seja uma obra romântica, sabe? Então, o romance eu já li algumas vezes, eu não tenho problema com o romance na escrita, mas agora a parte sexual, entendeu? A meteção, a fodelança, essas coisas todas que a gente tá acostumado na vida real, cara, pra mim, no livro não rola, fica brega, fica cafona, fica de mau gosto. Eu não consigo, nunca consegui ler uma passagem que eu falei, caralho, isso aqui tá... Que literatura boa, hein, meu irmão? Mas, né, pode ser... Eu não vou dizer que é um preconceito meu, porque preconceito é quem não teve tipo assim, informação, né? Eu já li muitos dessas passagens. Eu nunca parei para ler o livro inteiro, é verdade, mas eu não tô falando de se não tem... Não tô dizendo que não tem livros hot bons. Eu quero dizer cenas sexuais, entendeu? Aquela parte. Porque o livro hot, ele pode ter uma história realmente boa por fora. O que eu não aposto que muitos tenham, né? Eu acho que realmente o apelo da maioria dessas histórias é a parte sexual ali. Se vai rolar alguma química, alguma coisa. Mas digamos que tem algum livro hot que é muito bem escrito. Eu não tô dizendo que isso não tenha. Mas agora, alguém que consiga escrever, né, de maneira... Que pro meu gosto, pro meu estilo, fica assim, nossa, isso ficou assim, sexy, sensual, sem ser vulgar, o famoso sexy sem ser vulgar, sabe? Eu nunca encontrei, pra mim, ou é um bagulho assim, que, sempre fica feio, sabe? Todos os termos que eu vou usar aqui pode ficar meio assim, vago, meio que as pessoas não entendam, e eu aceito de boaça que outras pessoas adorem, entendeu? Pra mim não tem problema que as pessoas achem que acham excitante, que fiquem excitados ou excitadas com esse tipo de coisa. Pra mim não tem problema nenhum, ou que simplesmente, sei lá, não sei. Eu não sei que tipo de relação as pessoas hot têm com seus livros hot, sabe? Eu não conheço. Mas... Então, eu não tenho problema que as pessoas gostem, mas pra mim, pro meu gosto, pro meu estilo, não é um negócio que eu conseguiria fazer, eu não me sinto confortável. Até o dia de hoje eu nunca vi alguém que pudesse me servir como exemplo de como fazer um hot bem feito, digamos assim, né? E daí, né, eu entrei nessa explicação pra dizer que nem na parte sexual eu me sinto confortável, então imagina com relações a abuso sexual e tudo mais, né? Mas é o tipo de coisa que talvez eu tenha que ter a coragem de lidar em alguns livros futuros, entendeu? Porque... é o tipo de tema que, se eu ficar evitando a vida inteira por razões políticas, vai ficar meio que escancarado, sabe? Não que toda história precisa de um abuso sexual. Outra pergunta importante, toda história precisa de abuso sexual? Eu não sei se precisa, tá ligado? Mas a gente sabe que acontece, né? A vida real tá aí pra nos lembrar. Então, eu realmente não sei qual vai ser a minha relação com essa questão no futuro, né? Mas... eu vejo que é uma das sensões, eu acredito ser uma das questões mais sensíveis, sabe? Eu particularmente, realmente é um dos assuntos que eu mais ficaria com o pé atrás de trabalhar. Ao contrário de vários outros que eu me sentiria, sabe, tranquilo para estar lidando, esse daqui seria um assunto que eu pensaria 2, 3, 4, 5 vezes de implementar e justificaria, pelo menos na minha cabeça, o motivo daquilo lá, sabe? A necessidade daquilo lá pra história, se eu acredito de alguma forma. Porque, tipo, até no meu livro atual, claro que eu consigo criar um arco que tenha esse tipo de coisa, porque, que nem eu falei, é uma cena forte, é uma imagem mental que assusta, que choca, sabe? O tipo de coisa que vai gerar um efeito, né? Tu vai conseguir vender uma ideia de sofrimento ou uma ideia de vilania, sabe? Tu vai conseguir passar pro público esse tipo de mensagem, né? Mas, né, é realmente um negócio que eu fico... que no dia de hoje eu sei, tenho certeza absoluta que eu não quero trabalhar, e se no futuro eu for trabalhar, daí eu vou ver
como é que eu vou lidar com isso, né? E, porra, agora o programa tá ficando longo, eu não tenho a menor ideia de quanto que eu já falei aqui. Eu queria ter falado pouco, mas é bom que eu rendi, viu? Olha só, não sei, nem esperava que esse programa fosse ter essa reviravolta e entrar nesse assunto, né? E só, eu vou fazer esse conclusão final, sabe? Eu vou botar o pingos nos is, porque eu acho que vale a pena concluir aqui agora, já que eu entrei nesse assunto tão complicado, né? E tipo, e lembrando que todas essas questões, essas definições, assim, super contemporâneas e modernas, sabe, de abuso sexual, né? Tipo, isso daí realmente é um negócio que eu tô me preocupando hoje em dia, porque a preocupação do mundo é com isso daí hoje em dia, né? Acho que todo mundo aqui da audiência deve saber, se não sabe, estão sabendo agora, né? Que até, tipo, a gente tá vivendo num mundo porque pela primeira vez as mulheres estão sendo capazes de veicular suas opiniões sobre esses assuntos, né? Então, tipo, né? É muito provável que vários livros da história tenham cenas de abuso sexual que o cara que escreveu nem estava escrevendo para ser um abuso sexual, sabe? Na cabeça dele ele estava escrevendo uma história que era normal de sexo e hoje em dia, para os nossos padrões, é de abuso sexual, né? Então eu sei que tem toda essa gama extra e tal de como as leitoras femininas recebem esse tipo de coisa, sabe? De hoje em dia, né? Porque, para começar, há muito tempo atrás as mulheres nem iam ler, né? Porque quantos por cento das mulheres conseguiam ler, né? Era só a nata da nata feminina de algumas partes de algumas sociedades do mundo que conseguiu ler, e o resto das outras mulheres eram iletradas. Então as mulheres nunca iam ler, independentemente do que elas achassem, elas não iam conseguir ler, né? E daí depois, hoje então, tem todos esses questionamentos, todas essas coisas são muito modernas, sabe? Então, né, é muito complexo, né, essa questão de lidar, mas eu meio que, a minha escolha por enquanto é realmente fazer um conto de fada, sabe, nessa questão eu prefiro simplesmente ignorar por completo, fazer de conta que todos os homens do meu livro são maduros, sabe, todos os homens do meu livro, até os vilões do meu livro não sabem, porque essa é a parte mais conflitante, sabe, tipo, eu tô querendo fazer um personagem que ele é um saco de bosta, sabe, tipo assim, ele é nojento, ele é um tipo de pessoa que eu quero que as pessoas tenham raiva dele, mas até esse cara, ele ainda por cima jamais violaria uma mulher, tá ligado? Eu sei que fica muito conflitante, sabe? Porque na vida real nunca foi assim. A maioria dos homens que sempre eram, tipo, que deixavam a sua a sua, tipo assim, selvageria extravasar em várias épocas da história, sabe? Independentemente de que tipo de criminoso que ele era. E nem só criminoso, tipo assim, o rei era abusador de mulher, assim como um pirata, assim como um cangaceiro, sabe? Enfim, vários tipos de homens diferentes do mundo que escolhiam que eles iam ter uma vida, tipo, de fazer o que ele bem entendesse. Esse bem entendesse incluía o que? Liberdades com o sexo feminino, ou o sexo que ele quisesse também, né? Mas digamos que o sexo feminino, porque é o que tem a ver com a parte que foi dito nessa música, com a história desse programa, né? Então, a parte do vilão tava nessa questão, né? Só que na minha história, realmente, por mais que não faça o menor sentido prático, na minha história é realmente assim que funciona esse mundo, sabe? Todos os homens da minha história, todas as mulheres também, claro, né? Mas os homens da minha história são todos muito evoluídos. Se eles fossem, eles podem matar uma mulher, porque é uma história, né? Como é uma história de ficção, rola confronto entre os gêneros, porque na igualdade de gênero fictícia, igualdade de gênero, que na minha história as mulheres também têm poderes equivalentes a um homem na hora de um confronto mágico épico. Então, né, os homens da minha história podem matar uma mulher, mas jamais, né, abusariam, jamais passariam a mão no corpo dela sem o consentimento, né? Então, e assim como várias outras questões, né? Os homens da minha história, os homens da minha mulher, como assim? Os homens da minha história não são preconceituosos, não são xenófobos, os homens da minha história, sabe, eles só discutem sobre valores, assim, de interesses e deu, entendeu? A moral e ética do meu universo já tá perfeita, já tá equilibrada, basicamente assim, entendeu? Porque, né, por que eu tô explicando isso? Porque é uma história de ficção, entendeu? Os gostos, os interesses, o que os meus personagens buscam, o que eles querem, entendeu? É muito diferente do que nós buscaríamos no nosso mundo real, entendeu? Não é um mundo que tem. O dinheiro não tem mais valor, tá ligado? Todas essas coisas assim. Então como a minha história lida pro lado da ficção, né? Ele é no universo assim de fim do mundo e combates e entidades e o caralho é quatro. Eu pensei assim, não, eu vou estabelecer, eu não vou querer lidar com certos clichês, entendeu? Tipo, os meus vilões, não sei, tipo assim, eu não fazer o cara ser vilão só porque ele é machista, sabe? Porque ele fala assim, mal de mulher, sabe? Não, eu ia fazer ele ser vilão por causa das coisas que ele faz, a maneira que ele se posiciona, ou a forma oportunista, as alianças que ele tem, sabe? Os personagens que ele ajuda ou os que ele atrapalha, sabe? Eu vou lidar com essas questões. E, né,
Então, né, mas já falei bastante coisa, já misturei um assunto que não tinha nada a ver com o outro. Já tô falando de por que que a minha história, personagens são evoluídos moralmente e eticamente, né? Mas, enfim, assim como eu também não vou lidar com as outras questões, né? Não tem porquê numa história que é sobre pancadaria e sonhos sobrenaturais e tentando expulsar os demônios da Terra e fazer a humanidade voltar a viver um mundo de paz e harmonia. Não tem porquê que uma história como essa ter que lidar com questões, né? Tipo, sei lá, xenofobia, sabe? Eu não vou fazer um personagem falar assim, eu não vou trabalhar com esse cara porque ele é indiano. Sabe, tipo, por mais que eu sei que na vida real existem essas coisas, entendeu? Mas eu tô fazendo de conta que nesse mundo daí, né, as pessoas que estão na linha de frente, eles já estão preocupados com outras questões, tá ligado? Agora não, todo mundo não tá preocupado com quem tu foi antes de começar a história, sabe? De quando começou o elo, né? Que foi o evento que desencadeou os poderes mágicos na história do meu livro, né? Então, ninguém tá se importando com o que tu foi antes, porque realmente pouco importa, cara. O teu dinheiro, o teu trabalho, tuas conquistas, entendeu? A vida que tu tinha, quem gostava de ti, quem não gostava, ninguém liga pra essa merda, entendeu? Agora só se importa é quem tu é na fila do pão. Agora, qual é o teu poder, o que é que tu quer fazer, com quem tu tem ligação, quais são teus inimigos, quais são teus objetivos, enfim, essas questões aí que são o que importa pros personagens da minha história, sabe? Não é sobre cor de pele, orientação sexual, nacionalidade, né? Enfim, eu tô fazendo de conta, né? Tô querendo elevar o nível de QI, de maturidade social, de maturidade cultural. Enfim, eu fiz realmente, eu bufei. Essa é a parte fictícia da minha história, sabe? Essa é a verdadeira ficção da minha história. Não é o fato de que eles têm poderes mágicos, de que eles voam. É porque os personagens da minha história transcenderam as nossas questões mundanas e culturais e agora eles discutem sobre o que realmente importa, né? O que realmente importa no mundo deles, né? O que realmente importa para uns é sobreviver, o que realmente importa para outros é dominar, o que realmente importa para os outros é, enfim, é estabelecer alianças, é cumprir certos objetivos, é correr atrás de certas relíquias, enfim, são essas coisas que realmente movimentam o universo do meu livro, né? E não essas questões nossas aqui. Cara, agora já ficou uma bola de neve. Vocês devem estar assim, Renan, o que tem a ver isso com o que tu tava falando? Eu também não sei, porra. Eu também não sei. É os efeitos, né, de estar vivendo esse mundo de ficção que eu tô criando hoje em dia e que eu vou voltar agora, pô. Daqui a pouquinho eu vou voltar pra lá, antes de dormir, né? Mas é isso aí. Sexta-feira daí eu vou estar de volta novamente falando daí a respeito daquela música que eu comentei no programa passado, né, que vai ser a música que também é sobre o meu personagem que eu criei pra outra história. Opa! Ué? Bom, vocês acabaram de ouvir um barulho bizarrão aqui em casa. Espero que todo mundo tenha vindo comigo. Eu não sei o que foi isso. E agora eu vou investigar, né, cara? Se eu morrer, vocês já sabem que foi algo sobrenatural, né? Mas é isso aí. Sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.